falando, eu tentei, joguei aí pra ver. Eu joguei pra ver você corrigir depois. Esse aqui tem bastante coisa para alterar. Então vamos lá. Daniel é um jogador de golfe profissional. Então, aqui a É gente porque tem não a ver com vai. link, né? Tem a ver com link, né? Isso aí. A gente não vai colocar o do aqui. A gente vai utilizar o is. Is Daniel. Lembra que, olha ali, a gente está usando o verbo to be. Então, is Daniel a Ah, professional golf player? sim, entendi. Certo? Então, hoje é o primeiro jogo dele do ano. Aqui é a mesma coisa, então. Então, Ah, não. exatamente. Esse aqui é também? Tira o do e coloca o is na frente. Is today his first game? Isso aí. Por quê? Olha só aqui, tem o verbo to be. Então, quando tem verbo to be, Onde o tio B aí? Tem o is. isso É porque eu. não Quem vai é do. ele aí? Quando tem is, não vai do. O que é ele aqui? Por que é ele? Qualquer verbo do to be. Porque normalmente eu falo assim, he is. Aí eu penso que tem que ter os dois. Ele é. Tem nada a ver, não é só o verbo, né? Ótimo. Se eu falar aqui, ó, ótima, boa pergunta. Daniel, o Daniel, certo? Uhum. Esse aqui eu Daniel, já vou corrigir também aqui. Não, aqui tá certo aqui. tá certo. Sim. Daniel não é ele? É ele. Eu tava preso nesse detalhe aí. Então, Eu errei. se eu falar ele, se eu trocar o Daniel por he aqui, é a mesma coisa. Se eu colocar, deixar o Daniel, é a mesma coisa. Então, os dois aqui, ó, aqui embaixo, a gente está falando de hoje. Hoje é uma coisa. Então, eu posso falar que hoje é it. Ou é it, ou today. Certo? Certo. Hoje é uma coisa, certo. Entendi. Isso aí. Entendi. Ele não está preparado para isso? Isn't he prepared for... Perfeito, certíssimo. Eu acho que Eu sim. acho que. Eu acho que sim. Então, eu acho que sim, eles falam I think so. I think so. Tem que ver o que o link diz, né, também, né? Porque eu queria saber o que ele pergunta lá no link. Deixa eu ver aqui Certo. rapidinho. Vou entrar aqui rapidinho para ver. Ele fala que quando está na afirmativa, transforma para... Enfim. Esse daqui, o I think so, é o qual? O número? É o número 4. Número 4. 1, 2, 3, 4. Aí é que ele diz assim, eu acho que não. Aí tem que colocar para afirmativa, né? Isso. Aí só tirou o auxiliar e o não, né? Isso aí. O que acontece? Mas por que tirou o auxiliar? E por que nesse caso tem auxiliar? Ótimo. Eu acho que não. Ó, quando a gente vai negar, a gente precisa de um auxiliar. A gente viu as questões com o verbo to be, que você entendeu bem certinho. Mas o verbo to be ou o auxiliar, a gente não consegue usar juntos na mesma frase. Não tem como conectar, usar os dois. Primeira coisa. Por isso que algumas ali que a gente está corrigindo que você errou, certo? Só uma coisinha aqui, rapidinho, que eu não entendi na pergunta. Se a frase for afirmativa, transforma para interrogativa, certo? Se a frase for interrogativa, transforma para negativa. Então é para fazer uma... Se ela for interrogativa, transforma para negativa. Certo. Certo. E se ele for negativo... Peraí, teve coisa que eu acho que eu errei aqui. Daniel é um jogador de golfe. Aí eu coloquei para interrogativa. Hoje é o primeiro jogo dele do ano. Coloquei para interrogativa. Ele está preparado para isso? É uma pergunta. Aí eu coloquei para negativa, interrogativa. Tá errado, né? Deixa eu abrir aqui o documento. É negativa, mas sem... Porque existe negativa com interrogativa, né? Existe. Aí não tá claro. Não tá claro que quando eu passo da interrogativa para negativa, se ele vai manter interrogativa e só vai negar. É isso? Ou não? Ou era para tirar a interrogação? Tira a pergunta ali em si, a que está escrito lá é ele não está preparado para isso. Tava negando, certo?
Cadê? Onde está isso? Ele está preparado para isso. Ele está preparado para isso, a pergunta. Então. Aqui na questão ele está dizendo, ele não está preparado para isso. Perfeito. Aí eu vou mudar para a negativa. Vai. Aí eu mantive a interrogativa e coloquei a negação. Tá errado? Ou era para tirar a interrogativa? Errado, era para tirar a interrogativa. Então aqui eu coloco assim, né? É isso, só isso? Não. Não, aí eu coloco isso e... Perfeito, agora sim. He is not. Exatamente isso. Perfeito. Perfeito. Certo. Então aqui... Então aquele tu falou que quando tem auxiliar, não tá junto com o to be, né? Aí fica I think so. Eu acho que não. Isso aí. Então lá estava escrito eu acho que só, não. Né? Lá estava escrito eu acho que não, certo? Aqui era só para você começar a entender como... Eu coloquei assim, eu acho que sim. Eu coloquei acho que sim. Perfeito, tá certo? Então, o que acontece? Por que a gente tinha aqui, ó, I don't think so, que eu acho que não. Aí eu acho que sim, tira o don't. Perfeito. Mas por que tem esse auxiliar para o não? Não tô entendendo. Olha na frase que você colocou ali, do lado. Existe verbo to be pensando em português? Existe verbo to be? Aqui. Pensando. Tem verbo to be? Eu acho que sim. Não tem verbo to be, que é o ser ou estar, né? Não tem não. Para fazer negações no inglês, a gente precisa de um auxiliar. Como a gente não tem o verbo... Se não for to be, né? Como a gente não tem o verbo to be, a gente precisa de alguma coisa para se ligar com o not. Porque o not, ele não consegue agir sozinho. O not precisa de um auxiliar. A gente viu ele se ligando com o verbo to be. Como não tem verbo to be na nossa frase, a gente cria um, que é o do. O do não significa nada. Então, I do not. Isso aqui é o não. Entendi. É o não. Mas como eu estou transformando para afirmativa, eu acho que o think é achar ou pensar. Como que pronuncia eu acho que não em inglês? Negativa? I don't think so. I don't think so. Think so. Ótimo. I don't think so. E o I think so. Essa segunda vez que você pronunciou agora, você pronunciou um pouquinho diferente agora, mais natural. Ficou diferente, não ficou I don't think so. Não ficou a português, sei lá, você ficou meio diferente, mais estrangeiro, vamos dizer assim. Então, I don't think so e o I don't think so, que falando um pouquinho mais rápido. E mais rápido ainda, I don't think so. Então, mas não se preocupem em falar rápido agora. Ou seja, esse don't ficou meio um R, né? Meio com um R, parece. Fica. Mas não se preocupa com isso agora. Falou isso, né? Isso aí. I don't think so. Exatamente. Certo. Então, a outra aqui é do we think he is scared? Tá certíssimo, tá certíssimo. Nós achamos que ele está assustado. Nós achamos. Certo. Porque só se houvesse o to be do nós, né? E o nós aqui tá sozinho, né? Tá sozinho, exatamente isso. Então, aqui... Esse is não tem a ver com... são duas frases, ó. Nós achamos é uma frase. Ele está assustado é outra frase. São duas frases em uma. Então, como que é cansado mesmo em inglês? Cansado? Tired. É diferente desse, Foi esse que era parecido. Esse é scared. Assustado. Assustado, Ele é meu melhor amigo. Legal. Então tá certo aqui. Do I know him? Perfeito, certíssimo também aqui. Então, na sua construção. He parece calmo. Ué, o que deu aqui? Peraí. É look. Look. Não, eu misturei aqui tudo. Eu corrigi. Legal. Ele parece calmo. Então aqui, ó, a gente não tem verbo to be, certo? É porque aí foi da negativa para afirmativa.
Legal, mas aqui então não temos verbo to be, concorda? Certo. E Na terceira pessoa, he, she e it, no presente, a gente coloca um S. He looks calm. He looks calm. Okay? Mas só porque não tem o to be? Só porque não tem o to be, então é presente, é o presente sem o to be. E daí existe a regra que na terceira pessoa é quem? He, she e it. A gente vai adicionar um S aqui no verbo, certo? É uma regra e não tem muito sentido, porque bom, se a gente pensar no nosso português, eu pareço, tu pareces, ele parece, nós parecemos, vós pareceis, eles parecem. Mas aqui a gente só tem um S que precisa adicionar no he, no she e no it. Então, he looks calm. Certo. Perfeito? Tá complicado? Tá fácil? Não, eu tô entendendo. Legal. Aqui eu passei para interrogativa, não tem o to be, então tem que colocar o do mesmo, né? Ótimo. Então, aqui ainda entra na nossa regra. Agora falta o S aqui. Não, agora não. Calma aí. Por que não? O que acontece agora? Como a gente está usando um auxiliar, sempre que a gente usa um auxiliar, o verbo volta ao normal. Então, o look volta ao normal, certo? Certo. Então, eu não coloco S. Não utiliza no to be e no auxiliar. Isso aí. Volta o verbo ao normal. Tá vendo aqui, então, certo? Mas eu não vou usar do. Eu vou utilizar does. Ele concorda com o auxiliar. Exatamente. Então, o does é para he, para she e para it. Ou seja, o seu único problema, porque os verbos vão ser tudo iguais. Tudo vai ser igual. O seu único problema é no he, no she e no it no presente. He, she e it no presente, porque você tem que colocar o does. Ou você coloca o does, ou você coloca o S nos verbos. Um dos dois, certo? Certo. O próximo, né? And I do know why. E eu... de novo aqui o português. E eu sei por quê. Seria afirmativa aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá na negativa e passa para interrogativa, né? Isto. Eu não sei por quê. Aí tem que passar para interrogativa. E aqui é o assim, né? Perfeito. Não, peraí. E quando a gente vai fazer uma pergunta, o que tem que fazer? Seria assim, né? Tira aquele N ali, só pra gente ficar sem ele, então. Do I... Eu não... Do I do? Será que é do I do ou é do I know? E eu não sei por quê. Não seria aqui não, assim? Assim também? Seria assim, ó. Com o and, a gente coloca o and no início. And do I know. Por quê? Vai trocar de lugar. Ele tá fora da frase. Ele tá Isso fora. aí, tá fora da frase. Ele liga uma frase a outra. Isso aí. Ele tá fora. Tô entendendo. Você vai colocar o auxiliar na frente do sujeito, não na frente da frase. Percebe? Uhum. Mas temos dois do's aí na sua frase. Qual que é o correto e qual que é o errado? Peraí. Esse daqui, ele existia para o not. Aí não precisa mais. Ótimo. Então, eu sei por quê. E eu sei por quê. Então, uma pergunta. Perfeito. Agora ficou certo. É uma coisa bem diferente para mim isso aí. Eu entendi, mas é algo novo. Não é ficar bem firme ainda na minha mente isso ainda. Mas o que aconteceu? Deixa eu recapitular. O and não faz parte da frase. Eu tirei o do not. Aí ele vai o do e tira o not também, porque eu tô tirando a negativa, que ele tá ligado a ele. Aí eu coloco o do antes do i. Pronto, entendi. Entendi. Tranquilo? Qualquer coisa a gente Como que é a pronúncia aí? Entendi. Qual? Da que a gente tá falando agora. And, do.
I know why? I Sei lá. know. Do I know? No. No. A gente não And fala o do K. I know why? Why. Isso aí, bem And mineiro. do I know why? Why. Isso aí. Tá. Então, família. Família. A família dele. Deixa eu perguntar pra você. A família dele é he, é she ou é it? É o quê? É you? É I? É we? O que a família dele é? É you. Não. É o You é quê, então? você. You é você. Ou Vocês. vocês. A família dele é ela. Ela, Ela né? está A vindo. família. Isso aí é Então it. tem o. Não precisa do do porque tem o to be, né? Não tem to be. Ah, tem aqui sim. Aí, E o que você vai aí fazer aqui é uma pergunta. eu vou. Esse is é como and, ele tá fora também ou não? Não, ele tá dentro da frase. Então eu inverto só esses dois aqui? Então, vamos lá, comigo. His family, a família dele é o sujeito. Toda interrogação começa com o verbo, né? Então, is, né? Vai Is, começar pelo is, né? exatamente. Aí vai assim, is family. Sim, tá certo? Is his family. Certo? Tá certo agora. Is his family. Repete comigo. Is his family. Perfeito, isso aí, porque o H tem som de R. Is his family. Is his family. Coming from very far. Far o quê? Far, Esse. longe. É porque a essência dessa aula não é bem a pronúncia nem vocabulário, né? Exato, mas não se preocupa, vamos organizando. Do after I talk to them. Então, aqui, do I talk to them after? Do I talk to them after? Eu falo O after com foi lá eles pra depois. frente. O after tava no início na afirmativa e agora foi para o final. Você poderia fazer assim então, ó. After do I talk to them? Porque o after não está dentro da frase. Depois eu falo. E tu com colocou eles. no final como tivesse fora também, né? Exato. Então, do I talk to them? Essa aqui é a frase. Pois. Eu falo com eles. Do I talk to them? E poderia ficar no final também. Exatamente. Mas que eu normalmente prefiro. eles colocam no início e na final. Na prática. Na prática, no popular. Final. No popular, no final. Por isso que eu coloquei aqui. Então, do I talk no to início them? é mais uma coisa mais curta, né? Isso aí. Exato. Tranquilo aqui? Tranquilo. Do I grab some water? Perfeito. Do I grab some water? Perfeito. Do the water is mine? Perfeito. Não. Esse não. Esse tem um verbo, né? Temos um verbo. A água to be. não é minha. A água não é. A água é minha. A água é minha. É. Por que Cadê? que tem aqui, né? Isso. O que a água é? Só para você entender. O que a água é? Minha. You... Não, a água. Ela, a água. Ela, perfeito. A água, ela, né? Que é... Is. É o qual dos sujeitos em inglês? Terceiro. Qual sujeito? Isso. Terceira pessoa do singular? Que é o... É isso que é o quê? Ele quer saber o que perguntando o quê? É I, é you, é he, é she, É it. Isso. É isso a pronúncia? Isso, mas a água é it. A água é it. It é uma coisa. Ela, isso aí. Então, perfeito. Mas aqui, ó... Peraí, eu coloquei aqui, peraí. E por que a água não é minha? A água é minha. A água é it, né? Aí eu coloquei, tá certo aqui? Não está. Porque você está afirmando. E você colocou o verbo to be lá na frente.
O to be não começa? Porque sempre começa? Se for pergunta, sim, mas aqui é uma afirmação. Não, é porque ele tá aqui. A água. Ah, é uma afirmação, desculpa. É da negativa para. Eu tô errando aqui, eu voei aqui. The is a Também água não. The é minha. Ótimo, boa. Isso sim, agora sim, Paulo. A água é minha. Mine. Mine. Como se fala? Pronunciei? The water is The mine. water is mine. The water is The mine. water is mine. The water is mine. Isso aí, the water is mine. Is it to Daniel? Tá certo, então. Is it Ele to fala que Daniel? ela é para Daniel. A água. Ela é para Daniel. Isso aí tá na afirmativa, eu coloquei uma pergunta, uma interrogativa. Certo. Ele pede água e bebe rapidamente. É para negativa aí, né? Não, para interrogativa. Quer dizer. Afirmativa, né? Afirmativa para interrogativa, né? Então aí aqui... ele pega água. Ele pega água, só para você ver. Ele é he, pega. Certo? Tá errado. Não vai precisar de auxiliar, não. He get. Só que como é o he, eu adiciono um S, ó. He gets... Adicionei o S. Por quê? He, she, it. Lembra? Mas não é interrogativa? Aqui não. Olha aqui, você está colocando a frase como afirmação, tá vendo? Mas eu coloquei errado, que eu tô vendo aqui o questionário, tá? Ele pega água e bebe rapidamente. Eu passo para... tá, perfeito. Para negativa, desculpa. Quando tá afirmativa... Eu não tô com o questionário aberto. Não, eu passo para interrogativa. Legal. Eu tô com o questionário para ver se eu tava certo. Então aqui... Passa para negativa, afirmativa para... Does então... he. Does he. Tem um do mesmo? Ó, você colocou o do he, certo? Does. Aí o que você faz? Você fala, como é ele, does he get the water and drinks quickly. Perfeito, certíssimo. Só faltou o does, Só faltou o does, que você colocou o do. Mas porque eu não tinha ainda explicado para você. Agora você já tá entendendo. Agora aqui embaixo. A sua irmã. A irmã dele diz, ótimo, perfeito. E o que acontece com o verbo aqui? O S. Tira o S, isso aí. Mas por que o S? Já o do já concordou. Lembra que... tem que tirar o S. Tirou o S, Tirou o S do hug, porque o verbo volta ao normal. Porque eu esqueci que o S tem a ver com o feminino aí. Isso, deixa eu colocar aqui. Quando usamos auxiliares que não são verbo to be, verbo volta ao normal. Perfeito. Certo. Legal. Does his sister hug us? Perfeito. Daniel is anxious for the game. Daniel está ansioso para o jogo. Perfeito, perfeito. Aqui... Estava na negativa, eu coloquei para afirmativa. Isso aí. Então agora o que a gente vai fazer com essas frases, agora que elas estão concordadas? A parte que você mais queria da aula toda. Falar ela certo. Então, aqui eu tô... Ô, Lucas, só uma coisinha. A segunda aula, todas as aulas você grava, né? Sim. Você não mandou pra mim o vídeo. Porque eu não gravei aquela lá. Não gravou, não é? Não gravei. Que no caso, eu fui gravando, parando, e daí acabou que deu erro. Não prestou. Não prestou, exatamente. Melhor falando, melhor coisa que você falou, não prestou. Mas essa daqui eu já dividi. Porque pra mim é muito importante que eu fico ouvindo, entendeu? Perfeito. Essa daqui eu dividi então já em duas partes.